Seja bem-vindo ao Mercado Futuro de Criptomoedas. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para todos vocês o que vai fazer o mercado cripto, o mercado de ações subir em novembro e até mesmo ao decorrer das próximas semanas. Mas primeiramente você tem que entender como que o dinheiro chega, a liquidez chega no mercado, nos bancos, para que através dessa liquidez chegando nos bancos, venham passar para os mercados de criptoações, ou seja, mercado de risco. Então primeiramente eu quero mostrar para vocês o que é o Tesouro, ou seja, o Tesouro dos Estados Unidos, o que representa os títulos que são emitidos. Então tá aqui, ó, por que o Tesouro dos Estados Unidos emite títulos públicos? Compreenda o mecanismo fundamentais do financiamento governamental americano, como os títulos de tesouro sustenta a economia dos Estados Unidos através da captação estratégica de recursos. Então é isso que você tem que entender, como é que funciona a economia que vem através da venda dos títulos. Financiamento do governo federal. Os tesouros dos Estados Unidos emitem títulos para captar dinheiro, ou seja, é um modo deles até mesmo fazer a captação de dinheiro para os tesouros dos Estados Unidos. E financiar as operações governamentais, os recursos vêm de investidores diversos, como bancos, comerciais, fundos de investimento, investidores estrangeiros e até o próprio Fed, que é o Federal Reserve, sem emissão de títulos. Ou seja, o Tesouro não teria recurso suficiente para cobrir todas as despesas públicas essenciais do país. Então o que você tem que entender é o seguinte: o país, os Estados Unidos, ele não teria condição suficiente de cobrir as despesas do país sem a emissão dos títulos. Então é isso que você tem que entender, como que o dinheiro chega no Tesouro americano e como que esse dinheiro circula depois da emissão de títulos. Principais despesas financiadas com os títulos públicos: folha de pagamento salariais de benefícios de servidores públicos federais do país. Ou seja, então os títulos são emitidos para a folha de pagamento da folha de pagamento, programas sociais, segurança social, outros programas, assistências, infraestrutura, obras públicas, rodovias, pontos, projetos de desenvolvimento, serviço da dívida, pagamento de juros e principais dívidas. Então, ou seja, quando o Tesouro americano ele emite títulos aonde são comprados pelos bancos ou por outras instituições, esse dinheiro é para principais despesas, como já foi falado aqui, ou seja, juntamente com os impostos, ou seja, se o governo dependesse apenas dos impostos cobrados para cobrir as despesas públicas, não daria. Então, por isso que eles têm que emitir títulos onde os bancos, as instituições compram, para que eles possam até mesmo cobrir as despesas do Estado. Refinanciamento de dívida existentes. Quando os títulos do Tesouro atingem o vencimento, o governo precisa reembolsar os investidores. Ou seja, então o Tesouro vende o título ele tem um vencimento. E quando esse vencimento atinge, ele tem que reembolsar, ou seja, tem que reembolsar até mesmo de quem comprou. Frequentemente o Tesouro emite novos títulos para pagar os antigos. Ou seja, então você observa que é um ciclo. Então o Tesouro emite título, o banco compra, os títulos são vencidos, e para que ele possa pagar os títulos vencidos, ele precisa emitir novos títulos. O processo reconhecido como rolagem de dívida. Aqui está a explicação. Título vence, um título de 10 anos atinge o prazo financial e o Tesouro precisa pagar 1 bilhão aos investidores. Em vez de usar apenas receita, os impostos, para pagar o Tesouro, emite novo título de 10 anos. Ou seja, então de vez ele pegar o dinheiro dos impostos para pagar os títulos que venceu aos investidores, ele emite mais, ou seja, novos títulos de 10 anos para pagar os antigos. Aí a captação de recursos. Novos investidores compram o título, fornecendo o capital necessário ao Tesouro. Com os recursos captados, o governo paga os detentores de títulos antigos que venceu. Ou seja, então ele emitiu o primeiro título, os bancos compraram. Só que aquele título que os bancos compraram tem um vencimento. Então o Tesouro tem que passar, ou seja, o pagamento daqueles títulos que venceram. Aí ele emite novos títulos, ele vende novos títulos para captar dinheiro para pagar os títulos antigos que venceram. A importância da rolagem da dívida é uma prática contínua, essencial para a gestão fiscal dos Estados Unidos, permitindo que o governo gerencie os seus compromissos financeiros de longo prazo de forma sustentável. Em resumo, toda vez que o Tesouro americano precisa de recurso financeiro, seja para pagar dívida que estão vencendo para financiar novos gastos governamentais, ele emite mais títulos públicos para captar recursos investidos nacionais e internacionais do mercado financeiro. Então, em resumo, toda vez que o Tesouro emite título,
é para pagar despesas do governo ou para pagar dívida dos títulos que venceram. Porque quando ele emite o título, o banco compra, é como se o banco estivesse emprestando dinheiro para o Estado, para que o Estado possa pagar os seus compromissos governamentais e depois o governo paga novamente os bancos de ter comprado aquele título. Agora eu quero entrar aqui como que isso influi, ou seja, como que isso contribui para que a liquidez entre no mercado para chegar até o mercado de ações e também o mercado das criptomoedas. Então agora eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção agora como que funciona. Então já expliquei para vocês a respeito da emissão de títulos, que o título é emitido para pagar compromisso do governo e também os títulos, as dívidas que ele tem com quem comprou os títulos que estão em vencimento. Então, aqui eu quero mostrar para você aqui, ó. Aqui eu fiz um desenho para explicar melhor a vocês. Então, presta bem atenção. Aqui, no caso é o Tesouro, ele emitiu o título. Quem comprou esse título? O banco. Então, o banco comprou esse título, no caso aqui foi 10 bilhões. Então, agora, o banco ele tem 10 bilhões de título na mão. É o que você tem que entender. Aí, agora, o banco precisa vender esses títulos, ou seja, para voltar o dinheiro a girar dentro do banco, para que o banco possa emprestar, fazer esse dinheiro girar e fazer mais dinheiro. Aí quem é que compra o título desses bancos? Aí o Fed vai lá, que também é a Federação de Reserva do Mercado Americano, ele vai lá e compra. Ele compra esses mesmos títulos do banco, o banco comprou do Tesouro, o Fed compra do banco. Ou seja, e quando o Fed compra do banco, então esses títulos eles têm uma data de validade. Aí o que aconteceu? Agora o Fed ele tem 10 milhões de títulos. Então agora ele tem 10 milhões de títulos. Só que esse dinheiro 10 bi já está com o banco. Só que agora o Fed ele tem esses 10 bi de títulos. Aí o que ele faz? Quando esse título é vencido, então o que o Tesouro faz? Ele volta, esse dinheiro sai do Tesouro vencido, o Tesouro vai e passa esse dinheiro para o Fed, que comprou os títulos do banco, porque venceu. Então o Tesouro ele tem que passar esse valor para o Fed que comprou dos bancos. Então, o que acontece? Quando o Fed pega novamente esse dinheiro que os títulos venceu do Tesouro, que foi comprado do banco, então ele vai e compra, reinveste comprando novos títulos, com o mesmo capital de 10 bi. Então, esse 10 bi, ele está, ou seja, girando. Então, ou seja, esse 10 bi, ele está girando. Então, esse 10 bi, o título saiu do Tesouro, o banco comprou, o Fed vai e compra do banco. Então, são 10 bi aqui girando. Só para você entender. E o que acontece quando esse título que o Fed comprou do banco, que o banco comprou do Tesouro, ele vence? E o Fed, ele não reinveste esse dinheiro comprando novamente novos títulos dos bancos. Esse dinheiro aqui, ó, desaparece. Ou seja, se ele compra novamente, o dinheiro fica circulando entre os bancos, entre o Fed. Agora, quando o título vencido e o Tesouro passou esse valor para o Fed, ou seja, ele deixa ele vencer e não reinveste, então esse dinheiro desaparece do sistema. Aí por isso que a liquidez vai caindo. Então quando a liquidez cai, não há muito dinheiro circulando, o dinheiro está desaparecendo do mercado, por isso que a liquidez ela vai caindo. E a liquidez caindo, as ações caem, o Bitcoin cai, todo o mercado vai caindo, que é o que eu vou explicar daqui para frente. Agora, quando o Fed, que comprou o dinheiro, que comprou lá o título dos bancos, que está vencendo. E quando o título vence, o Tesouro ele passa o dinheiro para o Fed, porque o Fed agora está a posse dos títulos que foi vendido e está vencido. Aí o que o Fed faz? Ele pega esse dinheiro e compra mais título, ou seja, ele reinveste aqueles títulos vencidos, que é 10 bi. Então, ou seja, ele está mantendo a circulação do dinheiro, mantendo o balanço. Ou seja, o balanço não está diminuindo nem aumentando. Só que chega um momento que além dele comprar os títulos vencidos, que é 10 bi, ele vai e compra mais 10 bi, além dos títulos que venceu. E para ele comprar novos títulos, dos títulos que ele tinha vencido, então aí que entra a liquidez, ele tem que imprimir mais dinheiro. E como que ele imprime dinheiro? Ele imprime dinheiro físico? Não. Ele imprime apenas um valor digital, o Fed vai envia um valor para o bancário e fala assim, ó, os títulos vencidos, eu tenho aqui os títulos vencidos, 10 bi. Eu quero comprar 10 bi, mas só que eu vou comprar mais 10 bi, fora os títulos que eu tenho vencido. Ele vai e manda esse valor lá para o banco e o banco passa a ter 20 bi. Então, ou seja, o mercado que havia 10 bi, agora o mercado está circulando 20 bi. E esses 20 bi,
vai circulando na mão das pessoas, dos investidores. Ou seja, quando isso acontece com o corte de juros, então isso aí é um cenário ideal. Por quê? Porque tem mais dinheiro circulando, e com corte de juros, os juros ficam mais barato, o empréstimo fica mais barato, as compras das coisas ficam mais baratas. Por isso que as pessoas elas começam a pegar empréstimo, e esse empréstimo às vezes vai para as ações americanas, ela vai para a cripto, por isso que o mercado sobe. Por quê? Porque está entrando dinheiro novo no mercado. Toda vez que entra dinheiro novo no mercado, esse dinheiro ele chega também no mercado cripto de ações. Agora eu quero mostrar para você aqui, ó. Por exemplo, qual a fase que nós estamos? Nós estamos nessa fase. Qual é a fase que nós estamos? Na fase do QT. Para você que não entende o que é essa palavra QT, volta lá no primeiro vídeo, vou colocar aqui a descrição, para você entender o que significa QT, que é uma letra, é uma sigla de balanço para a economia americana. Então, o que é QT? É início da diminuição do balanço. Então, quando nós estamos na fase de QT, o que acontece? O Fed, ele compra os títulos, vai comprando título, vai acumulando título, e esses títulos ele vence. E o que acontece quando o título vence? E ele não reinveste esse valor aqui, ó. Por exemplo, aqui é 10 bi. Então, aqui são todos os títulos que ele comprou, e está vencendo, e ele não está reinvestindo esse dinheiro. O que acontece? Que esse dinheiro desaparece do mercado. Então é menos 10 bi em circulação. Agora, quando ele pega esse dinheiro e reinveste, aí o dinheiro fica circulando. Então, o que está acontecendo nessa fase do QT, que é a fase que nós estamos agora? Os títulos estão vencendo, por mais que cortou juros, os títulos estão vencendo, e o que o Fed está fazendo? Não está reinvestindo. E quando não reinveste, esse dinheiro desaparece de todo o sistema bancário. É menos 10 bi, é menos 1 tri dentro do mercado. Aí o que acontece? A liquidez começa a cair. Quando a liquidez cai, então os mercados, principalmente de risco, não fica muito favorável para as pessoas investir. Porque sem liquidez não tem como as pessoas correrem mais risco, e sem liquidez os juros ficam mais caros. Só que agora nós estamos entrando no corte de juros e chegando no fim do balanço, ou seja, que é o QT. E por que nós estamos no fim da redução do balanço e no fim do QT? Porque na última reunião do Fed, onde ele cortou os juros, onde muitas pessoas esperavam ele cortar os juros e também anunciar até mesmo o fim do QT. Só que ele anunciou o fim não para outubro, novembro, ele anunciou para 1º de dezembro. Em que o fim do QT não aconteceu junto com o corte. Mas ele já afirmou, comprovou que vai haver o fim do QT. Como diz aqui, ó, Fed está reduzindo a contração do balanço patrimonial em meio ao aperto de mercado monetário. Aí ele diz aqui, ó, Fed, deixa eu colocar aqui um pouco o zoom para você. Ele diz aqui, ó, Fed anuncia o fim da redução gradual do balanço patrimonial em primeiro, você pode ver aqui, ó, em primeiro de dezembro. O objetivo do Fed é manter o mercado com liquidez suficiente para manter o controle das taxas de juros, ou seja, então ele vai manter a liquidez. Ele não vai deixar os juros, os títulos vencidos desaparecer do mercado, ele vai reinvestir voltando esse dinheiro para dentro do mercado, que é o primeiro passo da liquidez entrar, para que depois nós tenhamos grande liquidez. Powell do Fed reconhece que o Fed em breve terá que expandir suas reservas devido ao crescimento econômico. Ou seja, o que é expandir? É ele que tinha apenas, como eu dei o exemplo, 10 bi lá de títulos vencidos, ele comprando 10 bi, ele vai comprando cada vez mais. Vai imprimir, para ele comprar mais títulos, além dos vencidos, ele tem que imprimir mais dinheiro. Então ele diz, ele reconhece, em breve terá que expandir, ou seja, aumentar, aí expandir o balanço. 29 de outubro, o Fed Reserve anunciou nessa quarta-feira que está encerrando a redução, ou seja, ele está encerrando a redução do seu balanço patrimonial, ainda substancial, em meio à evidência que as condições de liquidez do mercado monetário começaram a apertar e os níveis de reserva bancária estão caindo. Ou seja, os bancos comprou os títulos do Tesouro e ninguém está comprando dos bancos, então o banco está sem reserva, porque o banco só compra e não vende. Então você chega uma hora que a reserva do banco cai, a reserva do banco caindo, não tem liquidez no mercado. Então, com as reservas caindo, o que o Fed tem que fazer? O Fed vai ter que comprar, ou seja, reinvestir os títulos vencidos que ele comprou do banco e vai ter que imprimir mais dinheiro para aumentar as reservas bancárias. E aumentando as reservas bancárias, vai haver mais liquidez. Em vez de permitir que até 5 bilhões de títulos do Tesouro vence cada mês, sem ser substituído, ou seja, sem ser revestido, o Fed afirmou que a partir de 1º de dezembro buscará manter estável o seu estoque de títulos do governo, refinanciando os títulos de Tesouro que vencem. O Fed também afirmou que manterá o seu plano atual, permitirá que 35 bilhões em títulos lastreados em hipoteca expirem a cada mês. Uma meta nunca alcançada em mais de 3 anos de reduções, mas que a partir de 1º de dezembro reinvestirá todos os recursos prevenientes do vencimento desses títulos de tesouro. Ou seja, então ele afirmou que a partir de 1º de dezembro, sabendo que as reservas bancárias estão caindo,
ele vai reinvestir os títulos que estão vencendo. Toda vez que vence, o Tesouro passa mais dinheiro para o Fed. E se ele não reinvestir esse dinheiro, sai do mercado, ele vai voltar esse dinheiro para dentro do mercado. Então agora nós vamos passar pela próxima fase que eu vou mostrar para vocês. Então qual que é a próxima fase? É essa aqui, ó, que nós vamos entrar agora no mês de dezembro. Então a primeira fase, os títulos estavam vencendo, estava aqui acumulando título Fed, e ele estava aqui com esse título vencido. Na primeira fase do QT, ou seja, ele não estava reinvestindo, o dinheiro estava desaparecendo. Só que agora, em 1º de dezembro, ele vai começar a reinvestir os títulos vencidos. Então ele vai pegar novamente esse valor, aqui, ó, e vai reinvestir. E ele reinvestindo, esse dinheiro aqui que está com o Fed, vai passar agora para quem? Para os bancos, para quem comprou os títulos do Tesouro. Então esse dinheiro, estando aqui na mão dos bancos, vai chegar nos empréstimos, os empréstimos vai chegando nas ações, nos investimentos de risco. Então é isso que você tem que entender, que toda vez que o título vence e ele reinveste, esse dinheiro sai do Fed e volta para a mão dos bancos. E da mão dos bancos vai chegar na mão dos investidores e também das pessoas no mercado em geral. E quando nós passamos dessa fase, nós chegamos nessa fase aqui, ó. O que é essa fase aqui? Essa fase do que é? Que é a expansão do balanço. Então os títulos começam a vencer, o Fed começa a acumular os títulos vencem. Aí o que eles fazem? Pega esse título vencido e começa a reinvestir. Só que agora, na fase do que é, eles não só vão reinvestir os títulos vencidos, eles vão imprimir mais dinheiro para comprar mais títulos ainda. Aí eles imprimem dinheiro para comprar mais títulos. E agora, com os títulos vencidos, que era 10 bi, eles começam a imprimir mais dinheiro. Aí, de vez de comprar mais 10 bi de títulos, eles compram 20 bi. Então, esses 20 bi começam a circular nos bancos. E dos bancos começa a passar na mão dos investidores. Então, ou seja, o mercado que tinha 10 bi, agora já é 20 bi. Então, essa fase que nós estamos caminhando para entrar. Nós estamos na fase do fim do balanço, que é o QT, o fim do QT, onde o reinvestimento. Então, ou seja, essa é a explicação como que acontece o corte de juros e juntamente com o fim do QT. Então, quando esses dois fatores, o corte de juros e o fim do QT acontece, é o cenário ideal para o mercado de risco e ações. Então, nós já tivemos o quê? O corte, 25 pontos. Estamos agora, fim do QT, ou seja, é onde o governo que estava deixando os títulos vencidos e não estava reinvestindo, o dinheiro estava desaparecendo, agora ele vai pegar esse dinheiro e vai começar a reinvestir. Então, de vez do dinheiro desaparecer do mercado, o dinheiro vai voltar para o mercado. Então, esse é o primeiro passo. É o primeiro vem o corte, que já aconteceu em 29 de outubro, quarta-feira. Agora, já confirmou o fim do QT, 1º de dezembro, que vai reinvestir os títulos vencidos. E o próximo passo, qual vai ser? Depois do fim do QT. É aumento do balanço. Compra de mais títulos. Que é o que é. Aí aonde esse valor aqui, ó, de 10 bi, eu estou aqui dando só um exemplo. Ele de vez ficar 10 bi, ele vai crescendo. 20 bi. 30 bi. E só vai subindo. E por isso que a liquidez, ela vai subindo. Então é assim que funciona. Eu sei que é um assunto bem complicado para quem é leigo em política monetária, mas é assim que funciona. E por que nós estamos no bom momento? Porque, eu vou mostrar para você aqui, ó. Olha para você ver. Isso aqui é o gráfico da liquidez do mercado americano. Então, observa que toda vez que a liquidez caiu, e depois ela volta a cruzar essa linha azul acima da linha laranja, a liquidez, ela volta. Mas antes de voltar, ela cai, que nós entramos na fase do QT, ela começou a cair. Ou seja, dinheiro saindo do mercado, título vencendo e não reinvestido. E depois que chega aqui, ó, que ele começa a lateralizar, os títulos começam a ser reinvestidos, e depois aqui, ó, quando está subindo, o Fed começa a comprar mais títulos além dos que estão vencidos. Então a liquidez começa a subir. Então observa que nós estamos aqui, ó, cruzou azul a laranja, o mercado, a liquidez subiu, e nós estamos aqui embaixo. Ó. Observe, e agora qual a região que nós estamos? Nós estamos aqui, nessa região embaixo, estamos já fazendo agora, aqui, ó, preparando para a reversão dessa linha azul passar para a linha laranja. Porque nós estamos agora formando o fundo da liquidez e voltando para subir essa região. E aqui também nós temos o MACD. Quando cruza aqui o MACD para cima dessa região, é onde a liquidez também começa a subir. Então nós já estamos a caminho.
Então, ou seja, primeiro vem o corte, segundo, fim do QT, títulos revestidos, depois começa a comprar mais títulos, além dos vencidos, e a liquidez, dinheiro novo, começa a entrar dentro do mercado. Então é isso aí, pessoal. Eu sei que muitas pessoas ficam ansiosas, ficam querendo que o mercado sobe logo, que o mercado venha subir logo, que as pessoas venham ganhar dinheiro, as pessoas venham ter muito lucro, mas o mercado cripto, ele depende do sistema da política monetária. Então, esse tipo de exemplo que eu mostrei, como que funciona a liquidez, é exatamente o que faz os mercados subirem. Não só o mercado de cripto, mas também as ações americanas e as ações também até brasileiras. Então, se você gostou dessa explicação, você gostou desse vídeo, deixa o seu like, aciona o sino e se inscreve se você não inscreveu, para que você possa receber os próximos vídeos. Então, eu acredito que nós já estamos em novembro, podemos ter grande valorização em novembro, mas a grande valorização maior nós só vamos ter a partir depois do fim do QT, no caso, 1º de dezembro. Porque as pessoas sabendo que vai ter o fim do QT, que os títulos vencidos, eles não vão ser queimados, mas vai ser revestidos, então as pessoas já vão se antecipar e preparar. Porque o corte nós já tivemos, agora só falta esse próximo passo. Então é isso aí e até o próximo vídeo.